Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Vamos então fazer a nossa revisão do segundo bimestre, certinho? Muita atenção, vamos pegar o caderno e vamos lá. Então, nesse segundo bimestre, nós iniciamos falando um pouquinho sobre os combustíveis. Então, nós vimos que existem dois tipos de combustíveis, né? Os combustíveis fósseis e os biocombustíveis. Os combustíveis fósseis são aqueles extraídos do carvão e do petróleo, tá? Eles são chamados fósseis porque, por exemplo, o petróleo, ele é originado através de fósseis. Lembra que a gente estudou ano passado? Esse tipo de combustíveis, como a gasolina, por exemplo, que é extraída do petróleo, ela é classificada como energia suja. Por quê? Porque ela vai gerar algum tipo de poluente. Então, quando o carro usa a gasolina, ele vai liberar durante a queima da gasolina poluente para a nossa atmosfera, para o nosso meio ambiente. E ele também é classificado como um tipo de energia não renovável. Ou seja, lembra que a gente falou que quando o petróleo acabar, ele não vai ser reposto, porque ele leva muitos anos para ser formado novamente, certinho? Os biocombustíveis recebem essa denominação por quê? Porque eles são classificados como um tipo de energia limpa. Então, ou seja, durante o seu uso, durante a sua combustão, a sua queima, ele não vai liberar, então, para a nossa atmosfera e para o nosso ambiente algum tipo de poluente. Por isso que ele é chamado de energia limpa e também renovável. Ou seja, esse combustível renovável, ele vai se renovar. Como ele é feito através do óleo de milho, do óleo da cana, então acabou aquele combustível, a gente planta outra plantação, né? Faz outra plantação daquele alimento e a gente vai ter a renovação desse combustível. Então, para o nosso ambiente, né, é melhor a utilização dos biocombustíveis, justamente para evitar, então, esse dano ao meio ambiente. No Brasil, a produção do etanol, que é o álcool, né, é a partir da cana-de-açúcar e referência para o mundo inteiro, sendo desenvolvida, então, novas tecnologias para aumentar a qualidade do uso do etanol, que é o álcool, para combustível dos nossos automóveis. Então, lembra, combustível fóssil é aquele que vai causar algum dano para o meio ambiente, que vai ser extraído do petróleo, do carvão mineral. Já os biocombustíveis é aquele combustível que não vai trazer dano ao meio ambiente. Ele é originado de produtos vegetais. Certinho? Próximo assunto. A gente falou um pouquinho também sobre a atmosfera. Então, nós vimos que em torno do nosso planeta, nós temos uma camada gasosa, uma camada de gás, que é chamado por atmosfera. Essa camada, ela é formada, é ela que vai construir o nosso ar. Então, ela é a mistura de vários tipos de gás que vai formar essa camada e proteger o nosso planeta, principalmente contra os raios ultravioletas, certinho? Dentre esses gases existentes na nossa atmosfera, nós temos o oxigênio. Então, o oxigênio é aquele gás que nós utilizamos na nossa respiração. Então, quando a gente respira, a gente utiliza, então, o oxigênio, tanto nós como as plantas. Então, entre os gases existentes na atmosfera, um dos mais importantes para nós é o oxigênio, certinho? Além disso, em uma dessas camadas, né, nós vimos, inclusive, que nós temos 7 camadas na atmosfera, que é essas representadas no desenho. Então, nós temos a troposfera, que é aquela que está mais próxima de nós, tá? Junto com essa troposfera, nós temos a camada de ozônio, né? Essa camada de ozônio, ela vai proteger, então, os animais, as plantas, todos os seres vivos contra os raios UVB e UVA e ultravioleta, que são emitidos, então, pelo Sol. Acima, então, nós temos a estratosfera, tá? A mesosfera, a termosfera e, por último, a exosfera, ok? Então, lembra, essa camada, qual que é a função da atmosfera? Proteger o nosso planeta contra os raios ultravioletas, contra os raios emitidos do Sol, ok? Ela é formada por um conjunto de gases, sendo que para nós o gás mais importante que nós temos é o oxigênio. E para o nosso planeta, para a proteção do nosso planeta, nós temos também o gás ozônio, ok? Vamos continuar. O efeito estufa. O efeito estufa, ele é responsável pela manutenção da temperatura do nosso planeta.
ele é um efeito natural do nosso ambiente, ok? Só que o que está acontecendo? Esse efeito estufa está sendo intensificado através das ações antrópicas. O que são ações antrópicas? São as ações que o homem tem que eleva, então, a emissão de gás que vai aumentar o efeito estufa, que vai agravar esse efeito estufa, ok? Então, com isso, a gente tem as alterações climáticas no nosso planeta e, consequentemente, a gente tem, então, o aumento da temperatura, que é chamado de aquecimento global. Então, o efeito estufa é um efeito natural do nosso planeta para tentar manter a temperatura do nosso planeta. Se não fosse o nosso efeito estufa no nosso planeta, a nossa temperatura ia ser muito baixa. Só que como a gente tem aumentado a emissão desses gases, tem intensificado, tem aumentado o efeito estufa no nosso planeta, certinho? Camada de ozônio, que a gente falou anteriormente. Então, uma das camadas da atmosfera, nós temos a camada de ozônio. Qual que é a função dessa camada? É filtrar a radiação ultravioleta do tipo V, né, que é o UVB, nociva aos seres vivos. Então, se a gente for exposto muito a essa radiação, pode acontecer alguns problemas de saúde, como envelhecimento precoce, então a nossa pele vai ficar mais enrugadinha se a gente não usar protetor solar. O nosso sistema imunológico pode ser suprimido, então vai ter uma baixa do nosso sistema imunológico, e a gente também pode desenvolver, então, um câncer de pele, né, que é bem danoso para nós. Os principais inimigos são os produtos químicos, então, às vezes, a gente libera, por exemplo, spray, o produto do spray, isso pode aumentar o nosso buraco na camada de ozônio. Então, se a gente tem um buraco nessa camada de ozônio, quer dizer que a radiação ultravioleta ela vai entrar mais forte no nosso planeta, o que pode causar esses danos citados para nós, ok? Aquecimento global, que a gente falou, quando o efeito estufa ele é intensificado, a gente pode ter, então, um aumento da temperatura, que é chamado de aquecimento global. Então, o que é o aquecimento global? É a elevação média da temperatura no nosso planeta. Então, a temperatura do nosso planeta está subindo, né? Quanto mais ela sobe, mais consequências a gente vai ter. Por exemplo, o derretimento das calotas polares, tá? Com isso, a gente vai ter um aumento no nível dos oceanos e mares. Então, a pessoal da costa ali pode perder suas casas com o aumento desse mar, tá? Aumento da insolação e radiação solar em virtude desse buraco da camada de ozônio. Então, o aquecimento global, o aumento da temperatura, ele pode, então, causar danos para o nosso meio ambiente e, consequentemente, para nós, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que diminuir a liberação de substâncias que vão aumentar o efeito estufa e, com isso, a gente diminui, então, o nível, né, temperatura do nosso planeta. E, com isso, o aquecimento global vai diminuir. Só que, como nós estamos emitindo muitos gases que vão intensificar esse efeito estufa, esse aquecimento global está sendo mais rápido, a temperatura do nosso planeta está subindo mais rápido e com isso a gente tem as consequências que a gente já estudou, certinho? Próximo, os desastres naturais, né? Nós vimos que os desastres naturais, eles representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre. Então, portanto, é da natureza. São aqueles tipos de desastre que nós não temos controle, tá? Quando ocorre, eles podem trazer consequências catastróficas tanto para o ser humano e também podem causar algumas modificações no nosso planeta. Por exemplo, formar relevo, né? Fazer montanha, fazer vale através dos vulcões. Sim? Então, quais são os tipos de desastres naturais mais frequentes? Nós estudamos as tempestades, os terremotos, furacões e ciclones e tufão, ok? E as erupções vulcânicas, que são as erupções dos vulcões, certinho? E por último, nós estudamos um pouquinho da deriva continental. O que nós vimos? Que há muito tempo atrás, todos os nossos continentes eram unidos. Só que embaixo, né, na região ali do manto, no interior da Terra,
os nossos continentes, eles são separados, eles são formados por placas tectônicas. Então, essas placas, elas foram se movimentando e, com isso, os continentes, eles foram se dividindo, se fragmentando, até formar esses continentes que nós temos hoje. Então, lá no início, nós vimos que havia um continente só, todos eram unidos, que é chamado de Pangeia. Com a movimentação das placas tectônicas, esses continentes, então, foram se afastando, tá? Foram se dividindo até formar o que nós temos hoje. Lembrando que o movimento das placas tectônicas podem gerar vários tipos de desastres naturais. Então, é através desse movimento que nós temos os terremotos, os maremotos, as tsunamis e até as erupções vulcânicas, porque vai gerar uma pressão muito grande, essa pressão tem que sair, então a gente tem a erupção vulcânica, certinho? Então, peço que vocês, então, agora, copiem a atividade de revisão, tá? Façam com bastante atenção, estudem bastante, que a nossa prova está bem tranquilinha, tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar, tá bom? Bom trabalho a todos e beijinho.